Bom dia, turma do terceiro ano! Como vocês estão? Espero que vocês estão, bem, estejam se cuidando, se hidratando, tá? Não se esqueçam de tomar água. Então, caso você não tenha pego sua garrafinha de água, pausa esse vídeo, vá na cozinha, pega um copo de água, uma garrafinha de água, o seu caderno de arte, ou um bloquinho de anotação, caneta ou lápis, né? E vamos para a nossa aula, ok? Hoje, a prof. Rayane, né? Prof. de arte, nós vamos falar sobre arte contemporânea. Então, eu vou dialogar com vocês, né? Na verdade, vai ser um monótono, né? Eu e o celular aqui, mas está aberto para vocês darem sugestões do como eu posso estar melhorando as próximas videoaulas e para vocês abrirem para as perguntas, tá? Aguardo vocês no WhatsApp ou no chat do Classroom. Combinado? Turminha, arte contemporânea. Antes da gente começar a falar sobre arte contemporânea, né, a gente tem que entender o que é arte. Arte é uma maneira, né, que o ser humano encontrou ou utiliza para expressar os seus sentimentos e emoções. Todo início de ano, né, a gente fala sobre isso, né, a gente sempre está abordando esse conceito. Mas por que eu venho retomar esse conceito? Vamos entender. A arte contemporânea ela surgiu na segunda metade do século XX, ok? E propõe expressões artísticas com técnicas inovadoras, tá? É aquela arte que o aluno insiste em falar. Professora, eu não tô entendendo isso daí, ó. Eu pinto melhor que esse artista e esse artista ganhou milhões nessa tela que não fala nada com nada. Mas será que não fala nada com nada? Principalmente nas obras da arte contemporânea. O que vai priorizar para mim é o conceito, ok? Né? É a técnica que eu vou utilizar ali para passar aquele conceito, a mensagem que a obra quer passar para mim. Às vezes, né, a gente não tem maturidade suficiente para entender o que aquele artista quis passar. Ou às vezes a gente não vai concordar, né? Porque nós não concordamos com tudo. Muito bem. Mas para isso a gente tem que estudar, porque a partir do momento que a gente estuda, a gente tem o direito, né? A gente tem sabedoria para questionar. Então, vamos falar um pouco mais sobre a arte contemporânea e tentar compreender isso daí. Após a Segunda Guerra Mundial, o novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e desenvolvimento de novas tecnologias e mídia. Então eu vou ter a tecnologia presente na produção das nossas obras de arte, tanto como para utilizar elementos para fazer as obras, quanto para inovar nessas obras de arte. Na arte contemporânea, voltando aí, né, a fita. Não só na arte contemporânea, mas a gente tem que pensar o que abrange arte. A arte não é só pintura em tela, né? Arte é uma música, uma dança, né? Uma apresentação de teatro, uma escultura, né? Está relacionada também à arquitetura, à literatura. Por isso, muitas das vezes, nós estudamos o mesmo conteúdo, né? Relacionado com língua portuguesa na parte de literatura e até mesmo com a história. Por quê? Porque a arte ela vai ser influenciada pelo meu contexto histórico ali, ok? Então, cada professor na sua área abordando melhor, né, a maneira. Então, com o surgimento das novas mídias, né, das novas tecnologias depois da Segunda Guerra Mundial, esse panorama da arte também mudou, tá? Até porque a gente tem fotografia, né, que a gente pode considerar como arte aí. Abriu espaço para diversidade de estilos, né, perspectivas e técnicas. Uma das principais características da arte contemporânea é a liberdade de expressão artística. O que isso quer dizer? Eu, enquanto artista, tenho total liberdade para criar a minha arte, né? Então, eu posso pegar esse controle e, a partir desse controle, eu fazer uma obra de arte, ok? Nem todos têm essa capacidade, né? Porém, alguns têm, né? São bem criativos. Então, para isso, né, eu vou ter, diversas linguagens artísticas. Dança, música, moda, fotografia, pintura, teatro, escultura, literatura, performance, instalações, videoarte e outros. A dança. Já não é mais uma dança clássica, né? Já não é aquele pegar o par, né, e tá dançando como a valsa, por exemplo, os passos religiosos. Não, eu posso utilizar o meu corpo, né, através de uma dança
para expressar sentimentos, né, e emoções aí. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que a mulher faz a bailarina, não me recordo o nome dela, mas que ela faz uma apresentação de dança contemporânea retratando a insônia. Okay? Então, retratando um sentimento, algo que não é palpável, e ela faz isso na dança. Okay? Então, a dança ela pode ser utilizada para expressar inúmeras coisas. Não só a dança, como o teatro, a música, né? Que vocês vivem aí conectados com os fones de ouvido, né? Dança contemporânea é um tipo de dança que não se limita a um conjunto de técnicas específicas, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, às vezes, hoje pode ser individual, pode ser coletivo, né? Não há parâmetros, digamos assim. Não há um limite para falar isso pode, isso não pode. Então, eu vou usar o meu corpo, né, na dança para expressar, para transmitir uma mensagem, ok? Então, para transmitir um conceito. Hoje em dia, né, principalmente na arte contemporânea, tanto poesia contemporânea, na literatura, e nas telas em si, eles querem passar uma mensagem que faz a gente refletir. Não é simplesmente uma obra de arte para entretenimento. É algo que eu vou olhar aquilo ali, que eu vou poder parar e falar e pensar, poxa, o que o artista né, quis transmitir com isso aí? O que eu tenho que fazer, né? Às vezes é um tapa na cara, né, da gente, né, falando assim, poxa, do consumismo, né, e entre outras coisas. Esses slides vão estar disponíveis para vocês como material de apoio, ok? Fora os nossos arquivos de material de apoio em PDF, que eu já mandei para vocês, né? Tá em destaque aí, ó, inovações e experimentações coreográficas, né? Então, a coreografia agora da dança, ela me permite inovar, eu posso criar, né? Eu vou além de um simples passo de valsa, né? De bolero e entre outras coisas, né? Eu posso misturar também estilos, né? Posso misturar um sertanejo com funk, posso misturar um samba, um sertanejo e entre outras coisas. Vai muito da criatividade do artista. Ok? Então vamos lá. As principais características. Não aqui vai falar só da dança, mas eu vou antecipar e vocês vão poder ver. Isso aqui, voltando aqui. Os pintores contemporâneos ainda refletem, né, as influências da pintura moderna, utilizando o surrealismo, impressionismo, cubismo. Então, o que acontece? Eu sempre falo nas aulas que é o seguinte, a arte, ela não fala assim, ó, pra história agora, depois vai ser arte egípcia, arte grega. Não, elas podem acontecer simultaneamente. O que acontece? Os artistas mais antenados, eles vão, né, aderindo aos novos movimentos artísticos, né? Eu citei lá no início, mas isso acontece principalmente com os movimentos artísticos do século XX, né? Dadaísmo, futurismo, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Cabe eu, artista, né? Eu vou acabar escolhendo o que melhor me representa, o que eu quero representar de acordo com as minhas técnicas, né? E às vezes um artista ele pode até acabar se produzindo ali, ó, obras que se encaixam em diferentes movimentos, né? Ou misturar esses novos estilos, que é o que vai acontecer com a arte contemporânea. Só que quando começa a arte contemporânea, a gente deixa de estudar tipo arte moderna, né? Ser arte moderna para passar a ser contemporânea, não é algo que hoje acabou, amanhã já é outra coisa. Não, né? Então os artistas eles vão continuar utilizando e inovando. É o nosso parâmetro. A gente ainda continua, né? Por mais que as nossas aulas sejam online, elas não são totalmente online. A gente ainda tem algo que a gente faria em sala de aula, né? Os estilos de atividade em sala de aula. Não é algo que eu só vou ter essa aula, por exemplo, para melhor expressar. Eu não estou fazendo ela ao vivo com vocês. Por quê? Porque eu ainda não consegui todos os suportes, mas eu já estou aderindo, né, que é gravando a videoaula, que já é um passo para caminhar para melhorar. Quem sabe, né, nas próximas aulas a gente consiga utilizar os aplicativos e demonstrar, certo? Eu ainda não aderi por conta dos slides, mas eu vou marcar reuniões com vocês pra gente estar podendo tirar as dúvidas, ok? Então, não é só na dança que inovou, é em todos os aspectos. E esse material, ele vai trazer isso pra vocês, ok?
Então temos aí obras do Romero Brito, entre outros. Os principais movimentos artísticos contemporâneos, quais são? Arte conceitual, arte cinética, que vocês já realizaram uma pesquisa. Se não realizou, né, cabe realizar, porque eu já passei como aula complementar aí para vocês. Pop art, op art, expressionismo abstrato, minimalismo, hiperrealismo, street art, body art. Então vamos lá. Arte conceitual. A arte conceitual, ela vai explicitar bem, né, explicar bem aí o conceito de arte contemporânea, até mesmo porque, como o próprio nome já diz, é o conceito, é algo que vai partir do conceito. Essa instalação aqui, por exemplo, é um carrinho de mão, ou carriola, né, se isso utiliza. Mas não é os objetos, não vou olhar ali, a obra de arte é uma carriola, um carrinho de mão, né, não sei como vocês chamam, mas sim o conceito que ela quer passar para mim, ok? Então, utilizando diferentes tipos de materiais, eu vou criar uma obra de arte, tá? Que o que eu vou transmitir é o conceito, ok? Não é um material. Então, aí para vocês tem um resuminho já, tá? Principais características, valorização do conceito e da ideia, né? Então, quando eu falo conceito, é no sentido de ideia, que se tornam mais importantes o objeto e do que o objeto e sua representação física. Ok? Olha isso daí, tá? A gente vai ter na arte conceitual principalmente instalações. O que é essas instalações? É quando eu utilizo objetos e eu deixo eles expostos ali para que o meu público venha parar, digamos assim, olhar, né, analisar e refletir, tá? Até fugiu o que eu queria falar para vocês, já, na hora que eu lembrar, eu volto, ok? E aí a gente tem pop art, tá? O pop art, né, que foi algo que eu mandei pra vocês, que vocês inclusive produziram desenhos maravilhosos, tá? Terceiro ano A vai produzir ainda, por conta que só teve uma aula em maio, né? Mas, bom que já fica a dica pra vocês, tá? A pop art, ela surgiu mais ou menos nos anos 60. E ela vai trazer para suas obras a questão da cultura de massa. E essa cultura de massa, né, quando fala da massa do povo, o que esse povo consome, tá? Então eles vão trazer umas sopas lá, muito famosa, que eu não me lembro o nome, né? Professora com nome, ela é... vai esquecendo, mas já a gente lembra. A Coca-Cola. Coca-Cola que é algo consumido mundialmente, né? E eles trazem. Geralmente é representado, né, nessas obras com cores vibrantes, tá? Há esse uso aqui que eu pego a mesma imagem, coloco ela exposta em diversas cores, ok? Tá? Então, é um movimento artístico que se caracteriza pela utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas. Muitas vezes, né, as obras são representadas de forma repetida e seguida de cores diferentes. Foi aquilo que eu disse pra vocês, ok? Depois da pop art, a gente vai ter a op art, tá? Op art vem de óptica, né? Então, é algo que vai me dar uma ilusão ótica, que é o próximo tema que a gente vai ver aí pra vocês. Que vocês vão ter que produzir um desenho pra mim bem criativo, tá? Que provavelmente eu vou postar links de vídeos pra vocês se inspirarem aí, ok? É baseado em recursos visuais. Então, para eu ter ilusão de ótica, eu vou usar os recursos visuais. Pode ter colorido? Pode. Mas se utiliza principalmente o efeito do preto e branco. Porque essas imagens, quando a gente começa a olhar para ela, principalmente essa daqui mesmo, você começa a ter a sensação do movimento, né? Então, poxa, a gente vê isso daí, a gente pensava só que era aquelas coisinhas das redes sociais que a gente estava passando, e ficava olhando assim, né, na televisão, aquele negócio circulando assim, que deixa a vista embaralhada, né, deixa a gente meio assim. Mas é uma forma de arte, que se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe. Pode ser por quadradinhos, então eles vão utilizar elementos simples da linguagem visual. Cor, linha, né, e os pontos, e vai criar obras fantásticas, tá? Próximo, expressionismo abstrato. Esse aqui, essa tela que eu acho que... Não essa tela, mas assim, essa imagem aqui
fala, né, nos representa quando a gente fala em arte contemporânea e fala: eu não consigo entender isso, professora, né? Olha lá o tanto de gente olhando pra tela e não conseguir entender. Claro que pra gente entender, né, nós que não somos técnicos, né, não técnicos, mas assim, relacionados à arte, né, profundamente, né, eu tenho um pouco mais de conhecimento que vocês, mas assim, não somos os especialistas, os tops team das galáxias, né? Se a gente, geralmente essas obras vêm acompanhadas com uma legenda, e essa legenda vai nos favoritar para favorecer para a gente compreender essa tela, né? Quando eu falo assim que nós não somos especialistas, porque assim, nós não vivemos só de estudar arte, ok? Eu dou aula de arte, mas a minha primeira formação é letras. Então, não é algo que eu venho estudando há pouco tempo e aprendendo e aprimorando, ok? Mas assim, um artista que vive só disso, que só estuda arte, né? Um estudioso da arte, um pesquisador que vai para fazer análises mais aprofundadas e tudo mais, vai nos falar. Se eu tenho lá, por exemplo, o medo como título dessa tela, né? Dá para compreender, né? Medo é algo que a gente não consegue colocar ali, às vezes, no papel para falar, eu tenho medo do quê? Porque às vezes a gente tem uma crise, medo de algo inexplicável. A gente simplesmente tem medo e não consegue nem falar, nem expressar sobre, tá? Então, o expressionismo abstrato, também chamado de Escola de Nova York, né? Vai ser uma vanguarda artística também, no qual vai valorizar essa questão da expressão do artista, tá? São esses retratos que nós não conseguimos explicar, mas que ele vai expressar os seus sentimentos, né? Principalmente sentimentos não palpáveis, né? Tipo insônia, medo, né? Angústia, amor e entre outras coisas por aí, ok? Depois a gente vai ter o minimalismo, como o próprio nome já diz, né? Eu vou usar poucas coisas, né? Mas para passar uma imagem maior. Trouxe a do Snoopy, ó. São utilizados aí branco, preto, azul e vermelho. 4 cores, né? E fiz um desenho do cachorrinho deitado de barriga para cima. Ok? Depois a gente tem o hiperrealismo, tá? Que são obras de arte, né? Contemporânea, assim, bem magníficas. Por exemplo, essa daí. Olha só a profundidade, né? Dos detalhes, né? Se a gente olhar e falar assim, nossa, é uma fotografia de alguém dormindo. O cara tava lá dormindo, pá, tirou a fotografia. E não, né? É uma escultura que vai retratar com riqueza de detalhes a face de um homem, né? Então tem a sobrancelha, o detalhe da boca, o detalhe da barba, né? O nariz, aqui ó, né? Ressaltado aqui, os fios de cabelos, detalhes da orelha, né? Vou mandar vocês fazerem um desenho desse pra mim, o que vocês acham? Depois a gente vai falar sobre street art, que eu gosto bastante, né? Todo mundo, acho que muitos gostam aí, porque vai trabalhar com a questão do grafite, né, dança de rua, né, instalações, né, as performances, que eu não vou aprofundar agora porque a gente vai ver um pouco mais, ok? Por hoje é só, dei uma pincelada aí nos movimentos artísticos para vocês, tudo tem no material de apoio, tá? Dá uma boa lida, uma boa estudada, que nós vamos utilizando para as próximas aulas. Ficou com dúvida de alguma coisa? Volta o vídeo e assiste novamente. Se permanecer a dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp ou pelo Classroom, ok? Um beijo, continuem se cuidando e bons estudos para vocês.